É importante colocar nessa conversa os nossos analistas de política, Jussara Soares e Caio Junqueira, para falar sobre o que eles apuraram dessa reunião de ontem entre os presidentes Lula e Donald Trump. Começo com você, Jussara. Boa noite. A gente sabe que não tem uma conquista concreta, mas o governo sabe que o encontro entre Lula e Trump foi uma vitória. Como é que eles querem aproveitar esse momento, Jussara? Boa noite, Márcio, Caio e todo mundo que nos acompanha aqui. Márcio, o Palácio do Planalto contabiliza, sim, esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump como uma vitória. Claro que é uma vitória parcial até aqui, uma vitória muito mais política e de imagem do que dos efeitos concretos. Afinal de contas, como nos detalhou muito bem o Américo Martins, ainda não há um acordo fechado, mas o presidente Lula volta para o Brasil com um estreitamento no diálogo com o presidente Donald Trump muito importante. A gente lembra que há alguns meses, depois de julho, o que se tinha era um diálogo totalmente inviabilizado. E agora o presidente Lula volta depois de um encontro de quase uma hora, uma conversa só com o Donald Trump por quase uma hora, Donald Trump elogiando o vigor do presidente Lula e, claro, com esse combinado entre os dois de correr, na verdade, de agilizar a possibilidade desse encontro. Tanto que para a próxima semana já há, sim, uma expectativa desse encontro entre as equipes do governo Lula e do governo Trump para chegar a algum acordo. Bem, qual é o principal objetivo do governo brasileiro? É que as tarifas, hoje impostas em 50%, elas voltem ao patamar que estavam antes de julho, que era na casa de 10%, depois em julho veio a sobretaxa de mais 40%. Então, eles querem trabalhar também, aumentar esses setores que ficam fora desse tarifaço, mas enquanto isso acontece, enquanto isso não se concretiza, o que o governo consegue já ir trabalhando é a capacidade de negociação do presidente Lula. Mais importante ainda, o que o governo brasileiro tem capitalizado é o fato do presidente Lula não ter cedido em muitos pontos, por exemplo, na questão do discurso da soberania. O presidente Lula, ele sempre insistiu nesse assunto, dizendo que as questões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro não estavam na mesa de negociação. Então, esse também é um ponto bastante positivo. Importante dizer também que nessa conversa ontem, o presidente Lula aproveitou para, inclusive, mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque durante a entrevista coletiva, um dos nossos colegas acaba perguntando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump fala, isso não é da conta de vocês, faz um pequeno elogio a Jair Bolsonaro e o presidente Lula aproveita esse momento para esclarecer a situação aqui no Brasil. Esse era um ponto bastante importante para o governo brasileiro, Márcio, porque eles diziam o seguinte: as informações que estão chegando ou que estavam chegando a Donald Trump pela direita brasileira não estavam corretas. Então, eles viram nisso uma oportunidade também do presidente Lula recolocar a situação da perspectiva do que está acontecendo aqui no país. Além disso, um outro ponto bastante importante que foi citado é o fato do próprio presidente Lula... Jussara, desculpa, preciso te interromper, mas a gente tem agora imagens do presidente Lula saindo do hotel em Kuala Lumpur. Veremos se ele fala com a imprensa. Boa viagem, boa viagem. Comecei chegando no Brasil. E a indicação ao STF? Chegando no Brasil. Deixa eu chegar primeiro. Deixa eu chegar. Mas quando sai, presidente? Boa viagem, Obrigado. Boa viagem, viagem. Eu queria trazer uma camisa do Galo. Obrigado, pessoal. Stucker, boa viagem, obrigada. Obrigado, gente. Bom trabalho pra vocês. Tchau, bom trabalho. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Rico, boa viagem. Obrigado. Tchau, presidente. O presidente não falou nada, mas praticamente se despediu dos jornalistas, desejando também boa viagem a eles, já que todos eles retornam para os seus países de origem, como é o caso do nosso Américo Martins, o enviado especial da CNN Brasil, que volta para sua base em Londres. E aí a tradicional foto que o presidente sempre tira com os correspondentes, dos enviados especiais, nesse momento de fim de cobertura. Jussara, te peço desculpas, te cortei, retoma o seu comentário, por favor. Basicamente, Márcio, então a gente está vendo o presidente saindo bastante satisfeito, lembrando que foi aniversário dele, hoje aqui no Brasil é aniversário dele, recebeu inclusive parabéns de Donald Trump. Então todos esses gestos, embora a gente
vai detalhar mais isso ainda tem um longo caminho a ser percorrido, e isso é muito admitido pelo governo brasileiro, dizendo, olha, nada mudou, as tarifas continuam em 50%, as sanções às autoridades elas continuam valendo, mas abrimos um diálogo. Estamos caminhando para um progresso, para ter flexibilização dessas medidas. Então, esse é um motivo da felicidade e, como eu estava dizendo, o fato de ter essa perspectiva positiva e que já vai sendo capitalizado pelo presidente Lula, que, claro, também já está de olho nas eleições em 2026.